Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo de Brief para analisarmos o Grande Prémio de Budapeste. Comigo tenho o João Salviano e o Sérgio de Matos, sejam bem-vindos, meus amigos. Vitória de Lando Norris, segundo lugar para Max Verstappen, terceiro para Kimi Antonelli, num Grande Prémio que o Salviano pôde ver com os seus próprios olhinhos, não através da televisão como é habitual, e se me permitem eu vou começar já por aí num ponto muito específico. Salviano, tu já viste vários grandes prémios em Budapeste, naquele traçado, já viste lá algum tipo de uma variedade de carros de Fórmula 1. Estes regulamentos têm sido particularmente problemáticos no que diz respeito a tempo em pista, àquilo que os pilotos são obrigados a fazer para gerar energia, no fundo, questionando um bocadinho aquilo que é a essência da velocidade e de uma corrida. E por isso te pergunto, se dá para sentir essa diferença ao vivo, vendo os carros em pista? Em primeiro lugar, boa noite, bom dia, boa tarde a quem nos vê em direto ou na Bola TV ou quem nos ouve em podcast. É um prazer estar de volta aqui ao Debrief. E obrigado por começar a experimentar logo a abrir, que é para Já tinha saudades. ficar já conotado negativamente com a apreciação destes carros. A verdade é que, pronto, Fórmula 1 ao vivo é sempre Fórmula 1 ao vivo e isso compensa sempre e vale sempre a pena. Mas estes carros são provavelmente os mais lentos que vi nos últimos anos. E nota-se em pista. Não é algo com base nos dados e nas telemetrias, é com base no nosso olhar. Os carros parecem mais lentos, parecem mais pesados, menos ágeis do que outras gerações. Obviamente estamos no primeiro ano destes regulamentos e isto vai melhorando. E provavelmente no próximo ano, com as mudanças que vão fazer, poderá melhorar um bocadinho, mas continua a ser estranho o levantar o pé tão cedo, o clipping, a entrada nas curvas, a saída nas curvas, está longe daquilo que já vimos em Fórmula 1. E depois há outra coisa que não me leva a mal quem defende o contrário, mas o som destes carros é muito mau. Eu estava entre a linha de partida e a última curva e só ouvia os carros quando entravam na reta da meta. Não os ouvia a chegar, não os ouvia a ir embora, era só quando estava a passar na reta da meta à minha frente. É um som muito, muito estranho para um Fórmula 1. E depois tu estás num fim de semana de Fórmula 1, como tu sabes, que tem provas de suporte, que F2, F3, Porsche Super Cup, e os Fórmula 1 parecem mudos ao pé dos outros. E por cima dá para ter esse termo comparativo. Exato, é que é mais gritante ainda, porque de facto os Fórmula atuais, em termos de ruído, de som, não impressionam minimamente. E eu também não quero os decibéis da Porsche Super Cup, que é o extremo oposto, não é? Que são carros a berrar por todo o circuito e que se ouve a quilómetros de distância, mas também não quero o que a Fórmula atual me dá, que são carros que saem das boxes e nem se ouvem, e que estão em pista e não se ouvem, até passarem exatamente à nossa frente. Isso é uma sensação estranha que espero que se resolva com o tempo, porque o som dos carros é parte da emoção da Fórmula 1. E eu acho que a Fórmula 1 neste momento está capada nessa emoção por causa disso também. A parte dos carros serem mais lentos é algo que com o tempo se vai resolver, obviamente. Eles este ano já ficaram perto dos tempos de 2022. Há muita tendência até para comparar com o ano passado, mas a comparação correta deve ser feita com o início dos regulamentos anteriores. Sim, eles aqui em lugar aos ninhos já estavam perto dos tempos que fizeram em 2022, portanto não estão muito longe. Mas em pista não parece. Parecem mais lentos que os de 2022 e muito mais lentos que os do ano passado, por exemplo. É algo que vamos ver com o tempo como vai evoluir e como vai acontecer. O carro do próximo ano já sabemos que os motores vão ser diferentes em termos de distribuição de energia, a parte de combustão terá um peso um bocadinho maior, a ver se isso ajuda a melhorar a situação. Vamos então analisar a corrida e começamos naturalmente pelo vencedor, Lando Norris,
junta-se ao trio, ou à dupla, aliás, de equipas que este ano já tinham vencido um grande prémio, refiro-me naturalmente à Mercedes e à Ferrari. Lando Norris, Sérgio, surpreendeu-te que a McLaren desse um salto competitivo num circuito onde teoricamente a Ferrari deveria dominar? Olá a todos, começo por aí, onde quer que nos estejam a ver e quer nos estejam a ver. Quanto ao Lando Norris, confesso que não me surpreende totalmente. A McLaren já tinha dado bons sinais em Spa, ele ficou prejudicado pelos 10 lugares de penalização na altura, e demonstra que a McLaren é uma equipa, ou tem sido historicamente uma equipa que consegue agarrar num carro mais ou menos e rapidamente evoluir. Este circuito também é um circuito onde as outras equipas ou os principais concorrentes não teriam tanta vantagem. A Mercedes aqui, o facto de não ter grandes retas, ou não ser um circuito de potência pura ou de parte elétrica pura, apesar do motor ser o mesmo, mas é onde eles sabem explorar melhor. E acho que a Mercedes aí, depois falaremos deles, mas acho que ele estar tão dominador, sim, é uma surpresa. A McLaren em si ter subido tanto o jogo e conseguir estar na frente do Grande Prémio não é uma total surpresa, tendo em atenção aquilo que já se tinha visto em Spa, a performance dos carros, e aqui comprovaram que são uma equipa que faz muito boas evoluções e que, até ver, têm acertado nos últimos 3 anos, têm acertado sempre quando as fazem. A McLaren de facto foi uma das equipas que trouxe evoluções, desenvolvimentos para este traçado, nomeadamente no fundo. No comparativo entre os dois pilotos, Salviano, o arranque do Norris não é propriamente o arranque desejável para quem saía da pole position. A certa altura nós ouvimos no rádio dizer que conseguia meter 10 segundos ao Oscar Piastri. Esta era uma vitória de Lando Norris independentemente do companheiro de equipa. Ou seja, a pergunta é se ficou evidente que o Lando era francamente mais rápido do que o Piastri. Sim, ao longo de todo o fim de semana. O Lando esteve melhor nos treinos livres, esteve melhor na qualificação e durante a corrida era mais rápido que o Piastri. Eu não acho que o Lando tenha feito uma má largada, acho que o Piastri faz uma melhor largada. E a diferença entre os dois não foi grande, mas o suficiente para o Oscar passar para a frente. Mas depois, em ritmo de corrida, percebia-se que o Lando estava melhor e que naquela fase inicial não estava a atacar o colega de equipa, estava a manter a distância estável e controlada. E a prova de que ele tinha mais ritmo do que o Oscar é quando ele tem aquele erro na saída da curva 4, que depois passa pela erva e terra na curva 5 e perde 1.2 segundos e em volta e meia foi buscá-los. E voltou a encostar no Piastri. Portanto, ele tinha mais ritmo do que o Piastri, tinha mais ritmo no bolso que o Piastri tinha para dar. Obviamente que depois a situação do Sainz influenciou o desfecho dessa luta entre os pilotos de McLaren, mas eu acredito que naquela ponta final o Lando teria capacidade de atacar o Oscar e tentar ultrapassá-lo, o que teria a sua piada e o seu interesse, porque o Oscar não é propriamente alguém que facilita a vida aos outros e que defende muito bem. O Norris costuma hesitar um bocadinho nas ultrapassagens, mas eu acho que ele neste ano está num patamar acima em termos de mentalidade e de cabeça, está muito mais confiante, muito mais seguro de si próprio, depois de ser campeão do mundo e de pôr essa pressão toda para trás dele. E portanto acho que fomos um bocadinho roubados pelo Sainz de um possível momento alto da corrida, que seria o duelo entre os dois McLarens naquele último terço, últimas 15 voltas da corrida. E depois do Lando se apanhar à frente naquela fase final, foi-se embora facilmente e deixa toda a gente para trás. Portanto, os únicos carros que poderiam fazer frente ao Lando Norris seriam os Ferrari, sobretudo o Lewis. Tanto nos treinos livres como na qualificação, os Ferrari eram mais rápidos no setor 1 e setor 3 e o McLaren no setor 2, e isso foi uma constante ao longo do fim de semana. Eu pessoalmente, e sei que o João Amaral discorda de mim, mas eu pessoalmente acho que o McLaren estava
um bocadinho melhor do que o Ferrari aqui, porque é uma pista que depende menos da potência, e o McLaren tem muito Mercedes, e portanto aquela vantagem que a Ferrari poderá ter em curvas mais lentas, a McLaren consegue equilibrar nas retas do setor 1 e setor 3, e no setor 2 era de facto o sortudo do Lando muito mais forte. E acho que foi por aí que o Lando O Lando liderou o setor 2 desde os segundos treinos livres. Sim, e acho que foi muito por aí que este McLaren com o Lando conseguiu prevalecer este fim de semana. Tu falaste aí na questão do Sainz, e antes de avançarmos para a Ferrari queria ainda ir a essa questão. É responsabilidade da equipa, ou o piloto aí também tem a sua cota de responsabilidade? Eu já li que havia um problema com as bandeiras azuis e que os pilotos tinham sido instruídos a não seguir as bandeiras azuis, só as bandeiras amarelas e tudo mais. Eu acho muito complicado o Sainz vir dizer que não sabia nem viu, porque quer dizer que é um piloto a conduzir sem olhar para os espelhos. E o McLaren não é propriamente um carro que se confunda, não é? Porque é o único carro cor de laranja que está em pista. Os únicos dois. Portanto, eu acho muito complicado que ele não tenha visto. Eu acho que ele estava num despique com o Alonso, que é um despique do ponto de vista pessoal e da equipa, era importante, porque a Aston Martin estava num fim de semana com os seus novos upgrades, com o seu carro B, e que estava a dar mostras de estar melhor do que os Williams já. O Sainz não gosta de perder para o Alonso porque entende os duelos com o Alonso como um momento de afirmação pessoal dele na Fórmula 1 também, né? Bater o seu mentor, o seu ídolo. E portanto eu acho que ele estava nesse despique com o Alonso, e nisso momentaneamente não percebeu onde é que estava o Oscar naquele momento, naquele microsegundo em que ele fecha e bate no Piastri. Agora, um piloto que sabe que tem um McLaren atrás que está a liderar a corrida não pode fazer isto, e tem que se ter posição rapidamente. E ele já vinha há 8 bandeiras azuis tivessem a funcionar ou não tivessem a funcionar, com o McLaren nos espelhos. Portanto, não há desculpas para isto. E acho que o Oscar esteve muito bem em classificar isto como a manobra mais idiota que viu numa pista, porque um carro está a ser dobrado, por muito que seja em luta com outro carro, que tinha acabado de ser ultrapassado já agora. E depois decide fazer esta manobra, é de alguém que está de cabeça perdida dentro do carro, e portanto tem que ser chamado à responsabilidade. Os 5 segundos de penalização já me parecem curtos, e não faz muito sentido, e eu sei que isto faz parte dos regulamentos, não faz muito sentido que o Lewis, por 0,1 km/h, apanhe 5 segundos de penalização automática por excesso de velocidade no pit lane, e um tipo que vira o carro para cima do líder da corrida, quando está a ser dobrado, apanha 5 segundos de penalização também. E no caso do Sainz, não é uma penalização automática, portanto é uma penalização de interpretação dos comissários. Os comissários têm liberdade para dar penalizações maiores do que os 5 segundos. Porquê que não dá? É a pergunta que deixo. Sérgio, também gostava de te ouvir sobre este incidente. Conhecendo mais ou menos como é que é feito o aviso das bandeiras azuis ou das posições que a equipa vai dizendo, e desconhecendo, houve de facto o rumor de que as bandeiras azuis não estariam a funcionar bem, ou o sistema de bandeiras azuis, um piloto que ele tende a olhar para os espelhos e sabe que está lá um carro laranja atrás, aquilo é na curva 2, 3, portanto ele sabe perfeitamente que lá está o carro laranja. A partir do momento que ele falha aquela curva, ele tem de manter a trajetória, não pode. Tem de saber que lá está um carro e não pode fechar daquela maneira. Acho que a responsabilidade da manobra é do piloto. Eu já ponho o óbvio. Se ele faz aquele erro e está em luta com outro piloto, aquilo que ele faz não é sequer proteger a posição, aquilo é tirar-se para cima de outro piloto que está em luta com ele. É a responsabilidade do Sainz. Eu acho que os 5 segundos são manifestamente pouco. Acho que, além do perigo de uma manobra daquelas, por acaso foi numa curva e quando estão a acelerar, ou à saída de uma curva, se fosse na travagem da primeira curva, teria sido se calhar mais grande. Eu só para completar, eu tendo a acreditar que havia de facto um problema com as bandeiras azuis, sem ter nenhuma confirmação oficial, como é evidente, porque houve muitos problemas com as dobragens. O Oscar queixou-se, o Max Verstappen queixou-se,
o Kimi Antonelli queixou-se. O Max queixou-se porque de repente apanha com 2 Racing Bulls que em vez de darem passagem decidem pôr-se à luta entre eles. Também, mas E queixou-se foi noutras... um comentário muito bonito, não podemos repetir aqui. Sim. Norma com aqueles dois da faísca, portanto ele estava a ver era ainda a sobrar para ele. Sim, Ainda mas ficava ali. queixou-se noutros momentos também, portanto é o que me leva a querer, sem ter visto nenhuma confirmação oficial, que de facto Inês, se calhar isso não... quando não há problemas de bandeiras azuis, eles também se queixam. Portanto, É verdade, se acredito. aqueles não se mexem logo para o lado, começa-se tudo a queixar. Bom, prosseguindo para a Ferrari, Sérgio, este era um fim de semana onde a Ferrari teve a oportunidade de fazer aquilo que tem feito tão bem, que é capitalizar problemas alheios, digo, problemas Mercedes, e pela primeira vez talvez este ano vimos um Ferrari, ou a equipa Ferrari, a falhar consecutivamente numa série de decisões ao longo do fim de semana. Concordo contigo. Há todo um conjunto. Acho que começa com os treinos livres. Houve qualquer coisa que eu não consegui acompanhar na totalidade da sexta-feira, mas depois no sábado viu-se bem. Havia qualquer coisa este ano na pista, fosse na tração que havia, o facto de estar mais suja, qualquer coisa, até pelos novos carros. Não nos podemos esquecer que são substancialmente mais estreitos, os pneus são diferentes. As equipas não estavam à espera de ter tão pouca tração. E os Ferrari foram um dos carros que mais sofreram, tal como os Red Bull. Eles andaram muito tempo para descobrir o caminho das pedras como afinal o carro. A dada altura percebeu-se que seriam eles e os McLaren a lutar pela liderança ou pelos melhores resultados, e depois acabou por não ser assim na qualificação. Na corrida há um conjunto de erros dos pilotos, há uma penalização, há uma coisa estranha que é uma... Na corrida houve só uma, mas eles apanharam mais. Tem outra, exatamente, tem outra antes, e há algo que não corre de facto bem, o carro, eles não conseguiam acompanhar o ritmo dos McLaren. Há ali um conjunto de situações ou de soluções que a Ferrari falha. Toda a indecisão da questão dos pneus, eles começam de macios, se não estou em erro. Portanto, os dois. Portanto, logo aí qualquer coisa deixou logo a antever que iriam para 2 ou mais paragens. Portanto, deixaram logo o jogo também muito aberto. E uma coisa que tenho achado estranho, já deste Spa, é que tudo bem que as outras equipas também apanharam, mas de um momento para o outro parece que os Ferrari passaram de a bala a sair da grelha a carros perfeitamente normais ou até abaixo dos outros. Eu acho que isso é mais porque os outros também, entretanto, melhoraram as partidas. Não é? E, portanto... Mas é que o avanço deles era muito grande e supostamente o que lhes permitia isso era uma coisa que não seria assim tão fácil de alterar. Mas sim, a Ferrari desiludiu, não tanto como noutras ocasiões, mas acho que podiam ter feito mais e de facto tem, até ver, continua a ser o carro mais equilibrado para todos os circuitos. Continuando no capítulo dos Ferrari, bem sabemos que à segunda-feira é sempre mais fácil acertar no Totoloto, mas Salviano, foi a decisão correta, independentemente, já nem vogas à questão da penalização, parar o Lewis em Virtual Safety Car? Eu posso estar enganado, mas eu não sei se foi nessa paragem, mas o Lewis tinha pedido pelo rádio para mudarem a estratégia, para tentar uma coisa diferente. E foi chamado logo a seguir para parar. E foi antes do Virtual Safety Car. E quando eles mudam a estratégia, antecipam muito a segunda paragem do Lewis, ou terceira, já não lembro. A segunda, salvo erro. Isto no circuito é mais complicado de seguir. Eu não revi a corrida hoje, portanto... Portanto, eles anteciparam uma das paragens do Lewis significativamente. E, obviamente, a partir do momento que há um Virtual Safety Car, há uma oportunidade para meter pneus novos e minimizar ou mitigar essa paragem tão antecipada anterior. Portanto, eu não acho que isso seja um erro nem seja um problema. Eu acho que o que se tem que se questionar, para começar, é porque é que a Ferrari, no Q3, decide mandar os seus 2 pilotos para a pista antes de toda a gente, a mais 2 minutos do final da sessão. Quando a pista está em evolução contínua
e já se tinha percebido que, muito provavelmente, os últimos a fazer a última tentativa do Q3 iriam ter vantagem nisso. Porque é que os Ferrari foram primeiro? Pareciam aqueles pilotos que só têm um jogo de pneus, não é? E, portanto, vão ao meio da sessão. É que os Ferrari foram para a pista há mais de 2 minutos do início, do final. E, portanto, ficaram expostos logo aí. E essas duas voltas, tanto do Lewis como do Charles, não foram boas. Enquanto, por exemplo, o Lando conseguiu corrigir o problema que teve na primeira tentativa e conseguiu buscar a 10ª ou 2 que tinha perdido na última curva e fez a pole. Depois tiveram a situação da penalização do Lewis, que é corretíssima. Não faz sentido nenhum piloto que está em volta lenta se meter no meio da curva 1 com ou sem aviso de que vinha lá alguém atrás, não é? É um risco escusado que não precisava ter corrido e correu, e infelizmente para ele custou-lhe 3 lugares na grelha. E eles vão para uma estratégia dupla de pneus macios, que é outra coisa questionável. Porquê é que vão os dois de pneus macios? Porquê é que não vai o Lewis de pneus macios, por exemplo, e o Leclerc de pneus médios? Ou vice-versa. O problema da saída de pneus macios é que só funciona se ganharem posições no arranque, não é? E ganharem posição em pista, porque eles vão estar expostos aos pilotos que têm pneus médios e que normalmente poderão ter uma janela de estratégia muito maior, porque os pneus médios irão manter o ritmo e a sua qualidade muitas mais voltas do que os pneus macios. Tiveram um problema que foi um senhor chamado Max Verstappen que se meteu pelo meio e que os bloqueou. E o Max Verstappen fez uma gestão inteligentíssima da coisa, que foi entrar lento nas curvas, sair mais rápido das curvas e gastar o deployment todo na reta, e não há hipótese para ninguém. E os Ferrari não tiveram resposta para isso. Provavelmente, se não tivessem tido o Max Verstappen ali, se calhar estávamos agora aqui, não sei se estaríamos a falar de uma vitória da Ferrari, mas estaríamos a falar pelo menos de um pódio da Ferrari. Tudo isso complicou a corrida da Ferrari, porque a Ferrari depois ficou todo o primeiro stint a andar atrás do Max em ar sujo. Depois obrigaram-nos a fazer paragens que os lançaram para o meio de tráfego, por muito que as ultrapassagens sejam bonitas e espetaculares por fora da curva 5. A verdade é que isso custa tempo e prejudica a estratégia de corrida da equipa. Portanto, eu não acho que a corrida da Ferrari tenha sido uma desilusão. Acho que a Ferrari está muito melhor este ano do que estava há um ano atrás, mesmo aqui com tudo isto. Agora, acho que se calhar passaram ao lado de uma oportunidade de sair da Hungria com pódios, ou com uma potencial vitória, com um resultado muito mais condizente com a forma com que o carro se mostrou em pista, porque na sexta-feira a sensação que dava era que o Ferrari era o melhor carro e que o McLaren era o segundo melhor carro. Eu achava que o McLaren do Lando era a combinação mais forte do fim de semana, mas os Ferrari estavam ali. Portanto, o mais lógico disto tudo era os 3 primeiros ser um McLaren e 2 Ferrari. E nenhum dos Ferrari acabou nos 3 primeiros. E acho que isso é algo que a Ferrari tem que analisar e perceber como é que tudo isto aconteceu e o que é que pode fazer para evitar que volte a acontecer nas próximas corridas. Mas daí a minha questão que nem sequer tiveram na luta pelo pódio a partir do momento em que o piloto que estava nessa luta para em virtual safety car. E atenção, provavelmente o Lewis nem sequer acabaria em segundo. A minha dúvida é se não teria mais chances de ter terminado em terceiro. Ele tinha a penalização de qualquer das maneiras e, portanto... Não... quer dizer, depois da paragem... Ele ganha a penalização nessa última paragem. Exatamente. Sim, mas ficar sem pista e ficar com os usados e velhos e não parava ele, parava o que estivesse atrás. E esse que estivesse atrás iria ter vantagem. Isto é a galinha e o ovo, não é? Não quero falar da Abu Dhabi 2021, mas era... O que parasse estaria sempre a correr o risco para o que não parasse. Não é? E, portanto, isto é sempre 50-50. Podia ter corrido lindamente e o Lewis ter saído e ter feito voltas fantásticas com pneus novos e ter ido conseguir o pódio. Como correu.
e não deu, ainda por cima apanhou a penalização. Não acho que tenha sido aí que a Ferrari tenha deitado tudo a perder, digamos. Eu acho que a decisão de partir os dois com macios pesa mais do que isso, porque os condicionou logo à partida a um cenário que ou se concretizava ou estavam altamente condicionados, e não se concretizou logo que estiveram altamente condicionados toda a corrida. Já agora, desculpa, eu faço só uma pergunta, porque Força. achei estranho a vossa opinião sobre a questão da Ferrari não pedir os 5 segundos ao Leclerc por causa da penalização dada à posição no campeonato. Acham normal ou acham que a Ferrari devia ter dado isso? Eu faço uma pergunta de volta: que culpa é que tem o Leclerc? O Leclerc nenhuma. Estou só a falar por causa da questão do campeonato, da posição no campeonato. Mas acho que realisticamente já todos percebemos que o campeonato resume-se a 1,5. Não é? É o rapaz que está lá à frente, que é o Kimi, e potencialmente ao seu colega de equipa. A Ferrari poderá ganhar corridas, mas eu acho que o segundo lugar do Lewis nesta altura é circunstancial, não é? Porque o Russell tem tido resultados menos bons e longe daquilo que são os resultados do seu colega de equipa. Portanto, o mais normal é daqui a 3 ou 4 grandes prémios o primeiro ser o Kimi e o segundo ser o Russell. E, por exemplo, aqui era uma situação em que o Mercedes claramente era o quarto carro, porque até atrás do Red Bull estava para mim. Porque é um carro que em termos de aerodinâmico não é nada de espetacular. Portanto, depende muito do motor. E numa pista como a de Hungaroring, em que o motor conta menos, os Mercedes sofreram mais. Agora, tu olhas para a corrida do Kimi e olhas para a corrida do Russell, para a parte do azar, e o Russell faz uma corridaça, porque ele vem lá atrás depois e recupera até segundo lugar. Mas o Russell nunca teve andamento para o Kimi, e o Kimi ainda foi buscar um terceiro lugar, aproveitando tudo e um par de meio. Portanto, eu acho que isto, a Ferrari realisticamente sabe que não está na luta pelo campeonato de pilotos. Era preciso um mecatombe da Mercedes para o Lewis ter hipótese. Ias arriscar mal estar na equipa, a pedir ao Leclerc para abrandar o ritmo para manter os 5 segundos? Não sei. Estamos a falar de quê? 2 pontos de diferença? 2 pontos. Não sei. Eu pessoalmente não o faria. Assim como eu faria exatamente o mesmo que a McLaren fez quando o Lando começou a pedir se podia atacar o Oscar. Não. Sim, tendo a concordar, não dou já só discordo no facto do Lewis não ser um potencial perigo para o Kimi, ainda que de facto os Mercedes estejam melhores. Não estou bem a ver, mas não me vai parecer assim uma tarefa tão fácil que o Russell suba naturalmente ao segundo lugar, tendo em conta tudo aquilo que tem vindo a acontecer e não ser só fruto de erros circunstanciais como aconteceram ao Kimi, de ser de facto uma questão de compreensão do carro, compreensão essa que teoricamente à entrada para este fim de semana teria ficado resolvida porque a equipa descobriu um bug no software. E ainda que o Russell... Sim, do Russell. E ainda que o Russell faça uma boa corrida porque parte de lá de trás, ou porque tem o arranque que tem e depois é obrigado a fazer uma escalada pelo pelotão, o Russell ficou atrás do Adjar, quer dizer, foi o último do top. E o objetivo da Mercedes na corrida, depois daquilo que aconteceu, era ficar à frente do Adjar. E, portanto, eu acho que a nível de compreensão do carro e encontrar a competitividade no carro, aquilo ainda não está bem alinhado ao ponto de eu dar o Russell como um natural. Mas não estou a dizer que ele vai lutar pelo campeonato. Eu estava a dizer é que naturalmente ele será segundo classificado. Sim, mas ok, a Mercedes tem um carro mais competitivo, mas eu neste momento acho que dá-me a sensação que o Lewis Hamilton está numa melhor posição de competitividade do que está o Russell, que tem tido muitas dificuldades. Eu, sendo ferrarista, não compra fé. Acho que 2027 poderá ser uma situação muito diferente para a Ferrari, porque tem aqui uma boa base para em 2027
atacar os campeonatos. Acho que este ano é circunstancial. Mas eu nem dou desculpa, Sérgio, eu nem dou o Lewis como um candidato ao título. É óbvio que a Ferrari tem um carro, ou que o Lewis tem em mãos um carro menos competitivo do que tem o Mercedes. Eu acho é que ele tem uma melhor relação com o carro que tem do que tem o Russell com o carro que tem. É só isso. E isso tem deixado o Russell para trás. É fora. muito por aí. E a possibilidade de ele poder aproveitar isso, se calhar, para um vice-campeonato. Até porque agora, como se viu nesta corrida, já tens uma McLaren que em alguns circuitos pode disputar uma vitória. Se tiveres algum assim e até com evoluções, o Max é sempre um perigo. Portanto, se ele tem uma boa partida e só se apanha na frente, vai ser complicado passá-lo, como se viu, se for um circuito deste género. E é acima de tudo por isso. Ou seja, neste momento, o Russell... isto foi o melhor exemplo. O Russell nesta corrida já não estava a lutar contra o colega dele, estava a lutar contra 6 carros, e desses 6, tudo bem que foi por um erro ou por um azar na partida, mas não ganhou nenhum. Portanto, e o Lewis ganhou pontos. É mais lá, mas não se esqueçam que ele tinha um atraso brutal quando chega ao 7º lugar. Não estava exatamente, sim. Não chegou ao 7º, estava encostado no lado já. Sim. Teve que recuperar terreno também e tudo mais. Deixa-me avançar para um piloto que já fizemos aqui referência e que se queixou muito ao longo do fim de semana. Não. Max Verstappen queixou-se muito, estava tudo errado, o carro estava partido aerodinamicamente, o carro não tem degradação de pneus, todo o carro está em degradação, o carro é que se degrada, mas afinal deu para o 2º lugar, por mérito próprio ou com a ajuda de terceiros? Ajuda de terceiros, um bocadinho pozinhos dos adversários. As duas coisas, não é? O Max fez a corrida do dia, para mim. E as voltas iniciais do Max são espetaculares, porque ele está-se a defender dos Ferrari e está a aguentar o ritmo dos McLaren, com um carro que não deveria ser capaz de fazer isso. A ultrapassagem que ele faz ao Lewis é de antologia, é espetacular. E podemos aqui dizer, mas o Lewis podia ter feito, mas o Lewis não teve hipótese. Quando percebeu que tinha lá o Red Bull, já lá estava. Foi literalmente apanhado na curva. Sim, e aquele Racing Bulls ajudou ali a esconder o Red Bull até ao limite, e o Max aproveitou isso de forma brilhante. E depois é que nem sequer uma daquelas ultrapassagens, vamos ver se dá. Ele estava super confiante, mete o carro, faz a curva na trajetória correta, sai a bloquear o Lewis para não fazer a tesoura. É tudo perfeito naquele momento. Portanto, o Max estava num dia inspirado, as coisas estavam a sair bem, o carro estava a cooperar mais do que cooperou na qualificação nos treinos livres. Portanto, alguma coisa eles devem ter feito durante de sábado para domingo que não pudessem mexer, que ajudou a que o carro fosse melhor. E se calhar o carro com um tanque cheio comporta-se melhor do que o carro com menos combustível. Mas ele herdou o resultado dos problemas dos outros, não é? E é por isso que faz segundo. Porque em condições normais ele não tinha hipótese de ir buscar o Piastri e muito provavelmente não seria capaz de aguentar o Lewis a corrida toda. Se bem que com a Ferrari isto aqui é quase uma lotaria, não é? Porque a Ferrari acertar sempre tudo era mais complicado. Mas eu acho que o Max faz provavelmente a melhor corrida do ano aqui. E isso ajudou muito a conseguir este resultado. Sérgio? Eu concordo praticamente com tudo. Juntar a isso o facto de ele não parar no VSC e de conseguir, com o depósito quase vazio, fazer mais voltas de pneus macios do que muitos duros, do que ele próprio tinha feito de duros e de médios, que foi algo estranho nesta corrida, porque quem partiu de macios, tudo bem que teve depósito cheio, mas não os aguentou metade das voltas que o Max aguentou, e de facto nota-se que há uma diferença de desempenho muito grande do Red Bull. Eu agora tenho que ter aqui uma nota pessoal. Quem foi o senhor que mostrou à Red Bull que os pneus macios davam para aquilo?
Eu agora vou dizer que foi o Stroll. Penso que Não. foi o Stroll Alonso. que meteu Foi o primeiro, Alonso. foi o Alonso primeiro. Pronto, eu sabia que havia um dos AMs que tinha O Alonso andado. fez 35 voltas de massivos. Com Tanto carga de combustível máximo. Portanto, desde a largada até meio da corrida. Já vamos a esses, que há algo que acontece para mim com o Stroll que é brilhante depois na corrida. Mas e o carro claramente tem uma diferença muito grande de desempenho com tanque vazio e tanque cheio. E o Max soube aproveitar todas as hipóteses. Vou pôr assim, o Max neste fim de semana deu uma de Russell. Costumamos dizer que o Russell é o que é, mas está lá para capitalizar. O Max esteve lá para capitalizar, aproveitou tudo e o segundo lugar é merecidíssimo. Ele disse, e permitam-me fazer um curto desvio na corrida. O Verstappen, na antevisão do fim de semana, dizia que estes carros já não permitem que os pilotos com mais experiência façam a diferença, porque acabam por ser penalizados quando levam o carro ao limite. O exemplo mais prático disso mesmo é quando na curva um piloto já não compensa ou travar mais tarde ou ir ao limite da curva, porque depois acaba por ser penalizado em reta porque gastou demasiada energia na curva. E portanto o Max pegava nisto para explicar a redução de diferenças entre companheiros de equipa, e o caso da Red Bull é talvez no top 4 o caso mais evidente entre ele e o Isaac Adjar. Este grande prémio mostra que o piloto ainda faz diferença mesmo com um carro que tem uma predominância muito maior de energia do que alguma vez teve na Fórmula 1. Posso ir primeiro? Força. Estás a ver? Eu diria que é com este tipo de carros que se vê as diferenças que os pilotos fazem. E acho que temos visto isso em várias corridas este ano. Só que não é evidente. Porque tu tens corridas espetaculares do Max, do Lewis, do Alonso, em que os resultados não são nada brilhantes. Mas a verdade é que as corridas deles foram no limite a tirar o máximo que conseguiam dos carros, a explorar todas as oportunidades, a encontrar aquelas décimas de performance que lhes podiam dar vantagem aqui e ali, que é a diferença dos grandes pilotos. O Lando Norris falava disso quando lhe perguntaram sobre o Russell, em que ele dizia que o nosso trabalho é adaptarmos ao carro que temos e mudarmos o nosso estilo de condução para tirar o máximo de cada carro que temos, seja ele bom, mau, fácil, difícil, não interessa. Por isso nos pagam milhões. E acho que isso se nota quando os carros são tão complicados como este. Depois, obviamente, temos fenómenos como o Kimi Antonelli, que se adapta, que nem uma luva ao carro, desde o primeiro momento, e que tem o melhor carro do ano e, portanto, está a explorar isso lindamente. Mas a verdade é que se olharmos com atenção para corridas aqui e ali em que os pilotos mais experientes conseguem resultados que não são tão vistosos, mas que só são possíveis porque são eles, começamos a perceber que de facto os pilotos ainda fazem diferença. Agora, o Hungaroring é uma pista muito técnica e em que o motor faz menos diferença do que noutros circuitos. E portanto é natural que sejam pilotos com mais experiência e com mais talento que se sobressaiam num circuito como é o Hungaroring. E não é de agora com estes carros, é de sempre. E portanto, no geral, acho que o Max tem razão quando diz que hoje em dia os pilotos cada vez fazem menos diferença, porque o binómio carro-piloto está muito inclinado para o fator carro. Mas, na percentagem que ainda cabe ao piloto, os pilotos ainda podem fazer o seu quê de diferença e fazem regularmente. E acho que vamos ver mais exemplos disso ao longo dos próximos anos. Alguma coisa a acrescentar, Sérgio? Não, nada a acrescentar a isto. Então seguimos para a Mercedes e fechamos o top 4. Sérgio, num fim de semana, ou melhor, Antonelli não vence, mas tem razões para sair daqui mais do que satisfeito com a corrida que teve, com o que a corrida se tornou para ele.
Sim, tem todos os motivos. Estamos a meio da época, acreditando que teremos 22 grandes prémios. Estamos a meio da época e ele é o piloto que mais tem para sorrir. Os principais rivais no campeonato perdem pontos num grande prémio em que supostamente estavam mais fortes. O Russell, depois do erro ou do que quer que tenha acontecido na partida, vamos dizer que foi um bug no software, o Russell perde imensos pontos. Ele, com o Virtual Safety Car, contudo, cai no terceiro lugar ao call, quando o Mercedes era claramente inferior aos Ferrari. Estava a mostrar este fim de semana não estar tão competitivo como os Ferrari, e ele ganha pontos a toda a gente. Tem 50 pontos, não estou eu. A diferença para o segundo, neste momento, até agora é o grande, não digo surpresa, é o grande dominador da época, é quem está a fazer uma época mais constante, é quem tem mais razões para estar feliz. A Mercedes, claramente este ano, eles ainda não trouxeram grandes upgrades ao carro, o motor está como está. Aparentemente o motor deles nem sequer é o melhor, ou o motor a combustão nem sequer é o melhor. Também vão pedir. Toto Wolff diz que sim. O Toto Wolff foi muito inteligente. Ele disse que a power unit deles era a mais forte, não o motor, ou o ICE. Foi curiosa essa declaração, mas ele tem sempre escapatória aí. E vamos ver se agora eles tentaram fazer uma coisa que desde 2014 tinham tido a sorte de fazer. Eles, como tinham um motor muito superior a todos, depois puderam ir evoluindo o carro à maneira deles e ganhando sempre umas décimas. Tiveram azar que eles este ano são fornecedores de pelo menos uma equipa que consegue desenvolver um carro tão depressa como eles, e o motor é igual. E se calhar vão ter de começar a antecipar upgrades ao carro ou certas mudanças ao carro. Claramente, dinamicamente, o carro já não é o mais competitivo. O motor ainda é, claramente, eles sabem os truques todos, mas dinamicamente já não é. A certa altura do fim de semana, Salviano, o Kimi tocava neste ponto, que é a Mercedes correr o risco de ficar para trás no capítulo dos desenvolvimentos. Este fim de semana sabemos que era um traçado muito com características específicas que não se adaptavam idealmente ao Mercedes, mas este fim de semana deixa-te essa sensação que a Mercedes está a perder essa batalha. Dá uma sensação que este circuito era muito específico e que favorecia outros carros, senão o Mercedes. Vem aí Monza e Baku e Sepang, que é o Grande Prémio de Bahrein. E são pistas em que vamos ver outra vez os Mercedes lá em cima. Zandvoort pode ser mais equilibrado, que a Ferrari e a McLaren podem ter uma palavra a dar, mas em circuitos de motor, a Mercedes normalmente vai conseguir. Talvez a McLaren consiga se intrometer aqui e ali nesse tipo de circuitos agora, mas continuo a achar que o domínio da Mercedes vai continuar em pistas que sejam mais dependentes da potência do motor. Porque a McLaren é uma equipa de cliente, não nos esqueçamos disso. E por muito que os motores sejam iguais, não são, porque depois o software e o não sei o quê, e os truques e as manhas ficam para a equipa mãe, não vão para a equipa cliente. Agora, aqui acho que claramente a Mercedes tinha o quarto carro e, portanto, não dava para mais. Agora, a Mercedes pode-se dar ao luxo de estar a fazer uma coisa que as outras não podem. A Mercedes pode fazer updates com mais tempo, com mais cabeça, com mais pensar, porque tem uma folga. E essa folga permite-lhe não ter que andar a correr atrás do prejuízo, mas gerir a vantagem que tem para fazer as coisas com mais cabeça e com mais tempo, para terem a certeza de que o que metem no carro funciona mesmo. E porventura vamos ver mais upgrades da Mercedes nos próximos grandes prémios, e depois certamente lá para outubro para tudo, porque já estão no carro 2027 só. Eu acho que a Mercedes não corre aqui o risco de ver o campeonato ser colocado em disputa. Acho que nas últimas corridas, lá para finais de outubro, novembro, porventura já poderemos ter alguma equipa mais perto da Mercedes e lutar com a Mercedes por vitórias em todo o lado. Isso faz parte da evolução natural também do campeonato.
E se a Mercedes já tiver ficado em 2027, não vai estar preocupada com isso, vai gerir só a vantagem que tem. E a verdade é que num circuito que era difícil para o Mercedes, saíram com o terceiro lugar. E, portanto, e só para responder, o Kimi Raikkonen só pode sair a sorrir porque ganhou pontos aos rivais diretos e falta menos uma corrida para acabar. Portanto, não há aqui nenhuma razão para serem preocupados com Budapeste num circuito que era porventura o mais difícil desta fase. Sim. Nós ainda tínhamos equipas para falar do top 10, mas eu aproveito que estamos Não, a vamos entrar falar nos de últimos... equipas a sério. Eu aproveito que estamos a entrar nos últimos 15 minutos. Salviano, já se ri e tudo, pá. Aston Martin, Salviano, A parte mais positiva da Aston Martin neste fim de estás com semana... esperança De quê? de finalmente entraste no caminho certo? Não estou a dizer que vais lutar por Eu tudo. estava a dizer, a parte positiva deste fim de semana da Aston Martin é que pela primeira vez, desde 2023, em que este projeto de criar uma equipa campeã, vencedora, até 2028, foi a primeira vez que a Aston Martin chegou a um circuito, meteu o carro em pista e o que trouxe do túnel de vento e do CFD bateu certo. E isto, não sei se lembram, há um ano atrás o Nui andou a falar do túnel de vento e da regulação do túnel de vento e do CFD e não sei o quê, a importância disso e que ia demorar tempo. Está agora a ver-se o resultado desse trabalho. E num desporto que anda à velocidade da luz, este tipo de feito, de conseguir a correlação, de conseguir trazer coisas da fábrica que depois no carro, em pista, funcionam, demora tempo. E acho que essa é a grande vitória da Aston Martin aqui na Hungria, é que pela primeira vez desde 2023 as coisas funcionaram como eles esperavam que fossem funcionar. Depois, em qualificação, meteram-se pela primeira vez no Q2. O que por si só também é assinalável, tendo em conta que nós temos visto as performances do Aston Martin ao longo da temporada e encurtaram significativamente a distância para os carros da frente. Obviamente, estando a 4 segundos do primeiro lugar, é fácil encurtar para 2. O difícil depois será encurtar para 1, encurtar para meio, encurtar para 3 décimos, para 1 décima e chegar lá à frente. Mas esse trabalho agora pode ser feito, porque eles têm uma direção que funciona, tem uma base que resultou. E, portanto, a Aston Martin vai passar os próximos 2, 3 meses a seguir à pausa de verão, até agosto não existe, entre aspas, mas setembro, outubro e pelo menos até o início de novembro, a Aston Martin vai continuar a desenvolver esta base do carro e vai começar a perceber como é que o carro de 2027 tem que ser direcionado e começar a trabalhar nesse projeto em paralelo para então em 2027 começar a temporada perto do nível e do patamar em que querem estar. Que não vou dizer que é lutar pela vitória, mas é estar regularmente no Q3, lutar por pontos e consolidar-se como uma das 5 melhores equipas. Depois, em corrida, acho que ninguém estava à espera que eles conseguissem o que conseguiram. Essa era a minha questão seguinte. É que os carros funcionaram perfeitamente. O consumo de pneus foi excelente, a degradação era controlada, o ritmo de corrida era constante. Eles conseguiram ser mais rápidos que carros da frente do meio do pelotão, portanto do segundo pelotão. Conseguiram dar a um ritmo a dada altura que estava perto dos carros do top 5. E tudo isto com duas estratégias completamente diferentes do lado do Alonso e do lado do Stroll, e as duas a funcionarem. Portanto, ser-lhes o jackpot em termos de funcionamento e eficiência do carro. E acho que isso nem o Newey estava à espera. E, portanto, eu acho que eles saem daqui com ela muito forte e com muita expectativa positiva para o que virá a seguir. Tem um momento importante esta quarta-feira, porque é o teste do novo motor Honda durante o Filming Day que vai ser feito aqui em Budapeste. Se esse novo motor Honda, eu chamo de novo motor Honda, eles dizem que é um upgrade, mas para mim é um novo motor Honda porque o primeiro claramente falhou. E se este novo motor Honda trouxer mais 30 ou 40 cavalos, e com aquilo que vimos em pista este fim de semana com o pacote aerodinâmico,
eu acho que em Zandvoort vamos ver os Aston já a lutar pela entrada no Q3, ou muito perto disso. E que depois que todo o trabalho de desenvolvimento que irão fazer na parte aerodinâmica do carro, lhes permitirá gradualmente entrar no Q3 ainda este ano e depois começar a trazer um ponto aqui, 2 pontos acolá, se tiverem sorte 4 ou 5, 6 ou 8 pontos noutra corrida, e portanto a Aston a regressar já este ano ao lugar em que nunca deveria ter saído. E acho que é importante para a Fórmula 1 também que uma equipa com o orçamento que a Aston tem, com as figuras que a Aston tem, que comece a funcionar e a resultar, porque isso vai melhorar a competitividade de todo o pelotão. Eu indo trocando naquilo que o Salviano estava a dizer, em corrida a Aston bate os 2 Cadillac, nenhum deles termina, bate os 2 Ases, bate os 2 Williams e bate o Alpine de Colapinto. Sérgio, lá está, entroncando um bocadinho naquilo que o Salviano já disse, tendo em conta o quão atrás partia a Aston Martin na diferença para os restantes, estavas à espera que a equipa conseguisse competir mais do que com a Cadillac? Do início do ano? Ou agora? Com este pacote de desenvolvimentos, se estavas à espera que o salto fosse para lá dos Cadillac? Estava à espera que ficassem ali mais perto. Isto, o João estava a dizer do Q3, eles ficaram a 5 décimas do Q3 e estava à espera que ficassem ali 2 ou 3. Não de início, portanto, quando chegou ao fim de semana e se falava dos 2 segundos, obviamente que as expectativas eu cortei a 40%, mas quando comecei a ver os carros em pista e os treinos, percebi que aquilo estava a funcionar. O que depois também deixa a porta aberta para poderem usar um bocadinho mais de motor, que o motor tem condicionantes grandes, acima de tudo os regimes a que trabalha. Depois, um dia podia-se falar sobre as questões do que é ter a potência de a poder usar, mas fiquei convencido que poderiam ir um bocadinho mais perto. Portanto, ele acaba em 14º, 5º na qualificação e pensei que pudesse ficar ali um bocadinho mais perto. Vamos chegar a Zandvoort, vem o primeiro upgrade de motor para corrigir aquilo que era de facto a disponibilidade de potência do motor, e acho que vão ser, eu tinha já guardado para isso que seria a minha bold. Acho que eles para Zandvoort, acreditando que isto funcione, eles têm mais upgrades em Zandvoort além do motor. Se o motor de facto funcionar como querem, eles acredito que vão estar na Q3 muito em breve. Tens a mesma fé, né, Salviano? Para os minutos finais, gostava de vos perguntar a vossa desilusão do fim de semana. Podes começar, Sérgio. A minha desilusão do fim de semana. Pode ser equipa ou piloto. Como poderia dizer a Cadillac, mas a Cadillac já é... Há sempre uma equipa em que estamos a bater, continua a não... Há uma tristeza grande ali, porque nós falamos muita vez que a Andretti ou a Cadillac tinham todo o direito de entrar e tinham uma estrutura bem definida. E Cadillac tem uma estrutura a fazer chassis e componentes e tem um motor da Ferrari, que é só o motor mais fiável este ano, até ver. Todas as avarias deles são parte de um componente de suspensão, um braço, um travão, uma porcaria qualquer que não lembra a ninguém. Estamos na 11ª corrida, se calhar já era tempo do carro não partir sempre por essas coisas, mas pronto. E é uma estrutura muito bem organizada, que acho que aquelas são as fáceis de resolver num carro. E depois a Williams já se começa a falar que afinal é para o ano, quando antes era para o ano que passou ou que está a decorrer. E acho que essa para mim tem sido a grande desilusão. Ambos os pilotos estão perdidos de todo, e daí dessas asneiras também que têm feito, e essa para mim é a grande desilusão neste momento. João Salviano. Não choveu. Querias um 2021? Quero sempre chuva aqui, porque aqui quando chove é que isto tem piada.
Eu acho que a corrida não foi má, foi boa, mas não foi nada de extraordinário. E se calhar com um bocadinho de chuva isto tinha animado a série. E podia ter havido um Eu Bottas fiz a minha Bowling. dança da chuva para uma réplica 2021, confesso. Sim, podia ter havido ali um Bottas Bowling que pudesse levar os Aston aos pontos, por exemplo. E houve só duas desistências e foram os Cadillac, porque de resto, acho que toda a E o gente. Piastri. E o Piastri, sim, e o Piastri. O problema de caixa. Portanto, nem por aí houve emoção. Nenhum daqueles acidentes. E os Cadillac, se nessa memória não me falha, os dois também não provocaram. Nada. Conseguiram levar o carro para as boxes, portanto também O não. Bottas para à nossa frente, onde nós estávamos na bancada, com os travões em fogo, e sai do carro com o pé no extintor e apaga, e acho que passou lá toda a gente, porque estava tudo focado na ultrapassagem do Max ao Lewis, foi ao mesmo tempo. E o Pérez conseguiu trazer o carro lentamente até à box, com problemas de travões também, mas entrou direto para a garagem, nem sequer ficou parado. O Pérez trava o carro no muro, na linha de entrada de boxes, que é para fabuloso. instalar o muro. Ele vai encostar o carro ao muro para travar. Eu acho que a Ásia e a Williams têm muito trabalho para fazer este verão. Pelo menos para refletir muito bem o que é que vão fazer a seguir. E a Williams, que tem o super guru James Vowles como chefe de equipa, essa grande promessa, certeza da Fórmula 1. Acho que se calhar está na altura dos jornalistas pararem de fazer fretes e começarem a fazer perguntas a sério. Porque a equipa não desenvolve, não anda para a frente, não oferece nada. Eu acho que quando chegas a um ponto em que tens os teus pilotos a falar do upgrade da Aston Martin, que era a última equipa do pelotão, e a dizer quem nos dera a nós ter um upgrade deste a caminho, acho que está tudo dito. Não é? E portanto há ali algo de grave, não sei se ainda continua a trabalhar com Excel, apesar do James ter dito que não, mas há ali algo de grave que se está a passar e se calhar a muito breve trecho a Williams poderá estar no lugar a fazer o papel que a Aston Martin esteve a fazer até aqui. Eu não vi nada os As aqui não fizeram nada de jeito, nada de Não existiram, sim. especial, nada, zero. Não fizeram erros, nem tiveram saídas de pista, nem se meteram em confrontos que não deviam, ou incidentes, mas não se viu nada dos As. Se não tivessem cá este fim de semana, ninguém dava por eles. A Cadillac dávamos, por causa dos travões do Bottas a arder, dos carros andavam lentamente em pista. A As nem isso. Portanto, foi completamente anónima aqui no Grande Prémio da Hungria. E eu no Grande Prémio da Hungria não quero equipas anónimas, porque isto é um dos meus grandes prémios do ano. E tem um piloto que até se dá muito bem com o traçado de Budapeste. Sim, mas isso era quando tinha o maior de todos os tempos ao lado. Agora já não. Mas muito rapidamente, a AS já nos habituou a isto. Eles até nem começaram muito mal, mas depois com a estratégia deles de desenvolvimento. Sim, mas eu não estava à espera que viessem aqui e fizessem um grande verdadeiro. Mas é que passaram completamente ao lado no fim de semana. Não se notou os As em lado nenhum, em momento algum. É muito estranho. Muito e os bem. Alpine também não tiveram lá grande espingarda, diga-se de verdade. Bem, um bocadinho mais. Eu nem nas minhas melhores, e aqui dou os meus 5 centavos sobre a Aston Martin, estava particularmente pessimista, porque comecei o ano muito otimista em relação aos Aston Martin e depois levei um chapadão da realidade e não foi agradável. E, portanto, preferi desta vez baixar as expectativas, sobretudo porque a distância era considerável. Eu acreditava que eles conseguissem lutar com os Cadillac, isso sem sombra de dúvida, até porque também vamos admitir que não é assim tão difícil. Agora, que ficassem à frente de equipas, sobretudo em corrida, como a Williams, o As e um dos Alpine, não estava à espera. E há outro fator que me deixa satisfeita, é que já foi aqui sublinhado, tu traz um grande pacote de desenvolvimentos e não tens nenhum problema de fiabilidade. Não há nada que se... Como a situação do Stroll, que ainda Sim, estou a falar em corrida. desmontar o carro para perceber o que é que aconteceu à barra de suspensão, porque só aconteceu no carro do Stroll, mas fora isso, nada. Estou a falar em corrida, não tiveste grandes problemas de fiabilidade, e isso é uma nota mais do que positiva. Não vos vou deixar falar mais, porque estamos a ficar sem tempo.
Resta-me agradecer aos dois pela companhia. Obrigada também a quem nos acompanhou nesta horinha de análise ao Grande Prémio de Budapeste. Foi um gosto, como sempre. Até à próxima.